A gente iniciou ontem com a apresentação da sequência didática. Hoje a gente vai iniciar o conteúdo em si, né? Vamos ter aula hoje e amanhã eu vou passar um artigo que tem todo o conteúdo dessa disciplina, assim, né? Uma grande parte do conteúdo sobre tomografia computadorizada tem nesse artigo. Então ele é muito bom tanto para vocês estudarem assim, né, sobre o conteúdo completo, mas de manhã, quando eu enviar o artigo, eu vou estar enviando qual parte que eu quero que vocês façam um pequeno resumo, tá? E vai ser relacionado exatamente com essa... Tem bastante falando dessa parte que a gente vai falar hoje, né? Que são os aspectos históricos da tomografia. Aí segunda-feira a gente volta, tá? Pra plataforma. E a próxima atividade de vocês... Eu até esqueci quando é que é. Deixa eu ver se eu tô aqui com a sequência. Tô. Na sexta-feira que vem. Isso. Aí na segunda, dia 30, né? Aí a gente vem pra plataforma. Isso. Terça de novo. Quarta de novo. Quinta-feira é aula de revisão. E na sexta-feira a gente faz um questionário baseado na prova, tá? E aí vocês podem fazer, por isso que eu indico fazerem o questionário no dia que eu passo, né, no horário da aula, porque aí eu posso estar auxiliando vocês, que tiver dúvida assim na questão, se tá certa a resposta, porque vai ser baseado na prova, tá? E segunda-feira vocês fazem a prova, e aí no final da semana, já na sexta-feira mais ou menos, vocês já têm a nota, tá? Ok. Aí assim, ó, essa disciplina de tomo era pra gente começar segunda-feira, dia 30, né? Mas eu adiantei ela por conta do feriado do Natal e Réveillon, tá? A gente vai iniciar a próxima, a gente termina essa dia 15 e dia 16 a gente já inicia a próxima disciplina, tá? De ressonância magnética. E aí até o dia 23 de dezembro a gente vê todo o conteúdo de RM. E aí vai ficar os 3 dias que ficam entre o Natal e o Réveillon, vocês ficam de boinhas aí. E dia 4 de janeiro a gente volta fazendo uma revisão e só depois a gente faz a prova. Assim a gente não fica cortando, né, esse ciclo aí de aprendizado, do conteúdo aí. Pra não ter aula num dia, aí passa o feriado, aí tem mais 3 dias de aula e corta de novo, tá? Entendeu, né? Sim, entendi. Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar aí sobre os aspectos históricos, né, da tomografia, como que ela iniciou, né? Então a tomografia aí também é um método diagnóstico por imagem, né, que foi apresentada à sociedade científica aí nesse ano de 1972 por esse físico aí, né, o Husfield, tá? E pelo Cormack. São os dois físicos que, né, apresentaram a tomografia nesse ano de 1972, tá? Definições. Até o nome dessa área, né, ela fala um pouquinho sobre o que é. Então, tomo vem significando aí partes e grafia, imagens. Então, a tomografia, né, é uma área do diagnóstico onde a gente vai trabalhar as imagens seccionadas, né? Partes do corpo. Na radiografia convencional, né? Nos raios-x, a gente tem a imagem aí, uma só imagem, né? Com os tecidos sobrepostos. Então, a gente consegue visualizar aí as costelas, o pulmão, tudo um em cima do outro, né? Consegue ver ali o coração. Já na tomografia, a gente consegue trabalhar aí com imagens 3D, consegue trabalhar cortes diferentes, né? Então, a gente pode fazer uma forma de avaliação muito mais, como que eu posso dizer, eficaz, né? É mais avançado. Ela vai trabalhar aí fazendo fatias do corpo, tá? Então, esse método aí são utilizados feixes colimadores, né, bem fininhos de raio-x, que vão ser acoplados aí aos computadores, que favorecem imagens detalhadas do nosso corpo,
Então, se eu quero ver o abdômen, eu consigo fazer cortes fininhos para ver o abdômen inferior, o abdômen superior. Se eu quero ver o crânio, a gente também consegue ver desde o comecinho e vai cortando, 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 até conseguir visualizar as partes mais superiores, né? Então, é um método bem bacana de trabalhar. Nessa imagem aí, a gente vê o paciente, né, e o feixe de raio-x, os detectores, né, e tudo como que acontece como se fosse dentro do aparelho, tá? E como na radiografia, né, convencional, a tomografia também passou, né, por esse processo aí de evolução, de modernização. Então, a primeira geração de tomógrafos, né, ela surgiu aí em 1972 e é um método mais antigo. Quando a gente fala aí no feixe, né, é na forma que a radiação ela vai ser passada aí pelo objeto de estudo, no caso, né, o paciente. Na primeira geração, o feixe era em forma de lápis, tá? O tempo de varredura, o tempo que durava isso daí era de 4 a 5 minutos. E esse tempo todinho a gente conseguia adquirir aí apenas uma fatia do corpo, né? Mas foi uma descoberta, né, fantástica. Mas a primeira geração, a característica mais forte é essa questão de que o feixe era em forma de lápis, tá? É tanto que eu grifei aí, vocês foquem nessas características de cada geração. Então, a primeira geração, forma de lápis, demorava de 4 a 5 minutos o tempo de varredura, e tudo isso me dava apenas uma fatia, ok? A segunda geração, né, dos tomógrafos surgiu aí 2 anos depois, em 1974, e o objetivo dessa evolução aí era de diminuir o tempo de varredura, que antes era de 4 a 5 minutos, e aí nesse segundo método aí, ela passou a ser de 10 a 90 segundos, tá? O feixe passou a ser de forma de leque, né? E fazia o movimento aí de rotação e translação. O slide mudou para vocês só agora, foi? Galera. Não, já tinha mudado já. Ah, tá. Tinha mudado já. Porque no meu celular aqui mudou depois que eu já tava falando. Pois bem, aí nessa segunda geração não era só um detector, né? A gente tinha uns 30 detectores. Então foi um avanço. O tempo aí já deu uma caída, o feixe mudou, agora não era só reto, era em forma de leque, né? E tinham mais de um detector, tinham 30 detectores. Então já foi melhorando. A terceira geração, né, surgiu aí entre 1975 a 1977, né, que também era em forma de leques, só que eram em leques mais largos. Em vez de 30 detectores, foi colocado aí 600 detectores, tá? Tinha um giro aí de 360 graus. E o tempo de varredura também caiu mais ainda, passou de 2 a 10 segundos. Na segunda geração, ó, de 10 a 90. Na terceira já baixou, de 2 a 10 segundos. Então, toda a melhora que os tomógrafos vinham surgindo, né, vem surgindo, é para diminuir esse tempo de varredura, aumentar o número de detectores e com isso fazer que a gente tenha mais cortes, mais finos e em menos tempo. Isso porque se a gente tiver, né, algum tipo de patologia em uma parte exatamente na hora do corte, a gente não vai visualizar, né? E os cortes sendo bem fininhos, a gente pode alcançar aí partes que em cortes maiores a gente não conseguiria enxergar. Vocês conseguem entender esse sentido do que eu tô falando? Sim. Enquanto se a gente faz, por exemplo, um corte numa carne, né? Vamos fingir que tem um nódulo lá na carne. Aí você vai fazer fatias de bife. Aí você corta um. Aí entre um e outro, você deixa um espaço de 2 dedos. Pam, você corta de novo. O nódulo pode ter ficado lá naquele corte que você fez. Se você fizer um corte mais fininho, você encontra um nódulo. É nesse sentido, né? De fazer cortes mais finos para a gente poder detectar com mais facilidade, tá?
sim. A quarta e quinta geração, né, surgiu aí em 1981. O feixe também ficou mais largo, em forma de leque, e aí ó, a quantidade de detectores deu um salto, tá? De 600 detectores passou para 2.000 detectores, né, que circulam totalmente o paciente, faz um giro aí de 360 graus, então vai fazer um corte completo, né? E aí vão durar no máximo 4 segundos para fazer cada corte. Tá? Então foi uma melhora assim significativa. Então sempre que vocês forem ler sobre isso, gravem, né, o que foi de mais importante em cada geração. A primeira geração não importa nem tanto o ano, tá? Mas lembrem-se que a primeira geração o tempo era muito mais demorado. Era até 5 minutos para a gente fazer uma fatia somente, tá? Na segunda geração, foi melhorando, ficou aí de 10 a 90 segundos, né? E aí a gente já tinha 30 detectores, deu uma melhoradinha. Na terceira geração, a gente conseguiu dar um salto aí um pouquinho melhor, né? 600 detectores e o tempo de varredura até 10 segundos, mas ainda estava pouco. E aí na quarta e quinta geração veio para revolucionar, melhorar muito, né? Que foi aí até 2.000 detectores, ou seja, os cortes iam ficar mais fininhos e o tempo diminuiu também até 4 segundos somente para fazer esses cortes, tá? Com pouco mais de 30 anos aí de existência, a tomografia, né, tem cerca de 30 anos que surgiu, ela continua evoluindo muito, né? Tanto aí em termos de aquisição de imagem, como também na ampliação, né, dessas técnicas aí nas clínicas, no melhoramento delas que as clínicas trazem, tá? Então, uma apreciação do potencial da TC, né, que é a tomografia computadorizada, já guardem aí essa sigla também. Tô pensando em fazer para vocês alguma coisa sobre siglas da nossa área para ver quem é que acerta mais, tá? A gente fazer uma gincaninha aí. Então a TC, né, ela veio aí para trazer esses princípios básicos do raio-x, né, convencional, mas trazer uma melhora de aquisição de imagens e diagnóstico também, tá? A aquisição de imagens com raio-x, tá? Na apostila de vocês, tem bastante texto falando, porque tudo que eu tirei, que tá na apostila de vocês, eu tirei de um livro. Não coloquei aí na referência, em referências, né? Não coloquei referências, mas as referências vão estar lá na emenda de vocês, e quem tiver interesse em saber os livros e tudo mais, é só perguntar que eu passo para vocês, tá? A aquisição de imagem por raio-x, né, foi a primeira tecnologia de aquisição de imagem. Então, a forma da gente ver, né, por dentro, a primeira forma de tudo foi o raio-x, né? E a descoberta desse raio-x, a gente já sabe que foi em 1895, né? É uma forma aí que vai passar radiação entre o nosso corpo e trazer uma imagem de dentro. Por isso que o pessoal chama, né, os tecnólogos, os técnicos de os olhos da medicina, tá? Na radiografia, os raios-x eles iluminam o objeto, né, e ocasionam uma imagem bidimensional, que é a sombra, né, dessas estruturas. A projeção ela causa aí uma superposição das estruturas internas, né? E aí a gente não tem aí uma forma exata de saber como que tá, né, a situação, como eu estava falando para vocês. Fica tudo sobreposto, costela, pulmão, né? Outras partes também, por exemplo, do crânio, a gente não consegue ter uma imagem como na TC, uma avaliação melhor, né? Além disso, as radiografias de projeção, elas têm capacidade limitada, né, para a gente ver aí a diferença de contraste dos tecidos. Então, a gente não consegue diferenciar muito bem os tecidos nas radiografias convencionais, né?
E a tomografia computadorizada, ela veio para ultrapassar essas limitações, para trazer, né, para a gente formas de avaliar aí que sejam mais seguras, né? A gente consegue aí muitas incidências de raio-x de um só objeto, né, com apenas um exame, tá? Então, ela trouxe aí melhoras contínuas, né, no desempenho do diagnóstico por imagem por conta disso, tá? Então, esses exames, eles vêm melhorando a cada ano, né? Eles trazem detalhes melhorados, então eles aumentam aí a exatidão do diagnóstico, né? Até mesmo quando a gente nem tá procurando nada, tá fazendo exames de rotina, né? A gente tem uma exatidão melhor do que com o raio-x, tá? Como uma consequência aí curiosa desse progresso que a radiologia traz, né, o enorme volume de dados de imagem que são adquiridos, né, por essas técnicas de exame, eles impõem aí alguns desafios à interpretação, né? Então, como que a gente vai apresentar tantas informações para esse processo de interpretação? Né? A complexidade dessa aquisição de imagens vai tornar necessário novas técnicas de reconstrução, né, para a gente poder explorar melhor a quantidade de dados, a quantidade de tecidos que nós temos, tá? Voltando a falar sobre a história da tomografia, a gente tem um textinho aí na apostila de vocês. Tem alguém acompanhando com a apostila? Eu tô acompanhando aqui. Então lê pra gente aí falando sobre a breve história da tomografia computadorizada, Márcio. Tá bom. Desde sua introdução em meados da década de 1970, a tecnologia do aparelho scanner de tomografia computadorizada, que é a TC, apresentou melhorias continuadas no desempenho, incluindo aumentos na velocidade de aquisição, quantidade de informações em cortes individuais e no volume de cobertura. Aí tá falando do gráfico, né? Tá. Desses parâmetros, versus tempo é semelhante à lei de Moore para preço desempenho de computadores, que observa que os dados dos computadores, velocidade, custo da memória RAM, etc., dobram a cada 18 meses. No caso da tecnologia TC, o período de dobra é de quase 32 meses, uma velocidade ainda impressionante. Por exemplo, o tempo de exame por corte caiu de 300 segundos em 1972 para 0,005 segundo em 2005. Os fatores contribuintes para esse avanço notável incluem aperfeiçoamentos nos equipamentos eletrônicos e o desenvolvimento de configurações mecânicas de exame inovadora. Isso aí. O Márcio vai trabalhar lá no Fantástico, falando lá né, fazendo um comentário. Eu recebo. Pois então, gente, o que tá falando isso daí, né? Essa questão da evolução da tomografia, né? Que aí o tempo veio diminuindo cada vez mais para aquisição dessas imagens, né? Tudo isso graças à tecnologia, ó, o aperfeiçoamento desses equipamentos. Lá na primeira, quem tá lembrando da primeira geração, quanto tempo demorava? De 4 a 5 minutos, né? Pois é, e já as últimas gerações estavam durando até 4 segundos. Foi uma mudança aí bem drástica, né? Uma evolução ótima. Extraordinária. O Gantry. A gente vai falar sobre o Gantry umas 3, 4 vezes. Né? Eu acho que eu até comentei isso com vocês ontem. Que é a parte mais importante do tomógrafo, né? É lá onde ocorre tudo, tá? Então, para obter, né, essas medidas exigidas em ângulos diferentes, que é isso que a tomografia traz pra gente, além de cortes, né? A gente consegue ver em ângulos diferentes. Todos os componentes elétricos, eles precisam girar em torno do paciente, né? Nos aparelhos modernos, isso vai ter algumas exigências, né, em termos de mecânica, de estabilidade. Então, o gantry, né, que é aquela rosquinha lá, que a gente pode dizer assim, né, ele pode pesar aí de 400 até 1.000 quilos, né, e atingir um diâmetro aí de 1,5 m,
e ele faz rotações, tá? Enquanto em rotação a gente não pode oscilar mais do que 5 milímetros. O Gentry, então, gente, ele faz aquele processo de girar ao redor do paciente e ele também tem a capacidade de fazer uma inclinação, tá? Então, ele faz uma pequena inclinação para a gente ter imagens também de ângulos. Eu esqueci o nome do ângulo. Que é meio que de ladeira. Esqueci o nome do ângulo. É porque a gente vai falar sobre isso mais para a terceira aula, eu acho. Mas ele faz uma inclinaçãozinha para frente para a gente ter cortes diferentes, tá? Além dele girar aí em 360 graus e a gente poder ter imagens aí em cortes coronal, sagital e transversal, tá? Então tudo ocorre lá dentro do Gentry, tá? Originalmente, esse equipamento ele era ligado aí por cabos, né, ao ambiente externo e tinha que mudar de direção de rotação no final de cada ciclo dele. Né? Um grande avanço na operação dos aparelhos aconteceu aí com a invenção da tecnologia do anel corrediço, que usa aí contato em escova para proporcionar força elétrica e ter comunicação eletrônica de forma contínua, né? Possibilitando essa rotação contínua, não ter que parar e começar de novo, tá? Aí nós temos aí a questão da tomografia helicoidal ou espiral e a tomografia multislice, tá? Na tomografia helicoidal, o tubo de raio-x ele vai permanecer rodando enquanto a mesa se movimenta continuamente. Desse modo, o raio-x ele vai traçar o paciente numa exposição, né, de forma helicoidal ou espiral, que é esse desenhozinho aí que vocês estão observando, tá? Então, o aparelho vai girar, né, paradinho, e a mesa é que vai entrando, tá? Esse foi um dos principais objetivos dos fabricantes dos aparelhos de tomografia, né, que tentam proporcionar aí tempos de exames mais rápidos e com uma cobertura maior de exploração, tá? Com o advento da tecnologia, esse anel aí corrediço e da rotação contínua do Gentry, a maior limitação da velocidade do exame passou a ser a questão do ajuste do paciente para posicionar cortes sequenciais, né? Então, o tempo do exame dura mais a gente estar posicionando o paciente do que o exame em si, tá? No final da década de 1980, né, foi introduzido o movimento contínuo da mesa do paciente, o que trouxe, né, a possibilidade desses tempos de exames mais rápidos, né, mas exigiu aí a manipulação de dados diferentes para a reconstrução da imagem, né. Nos exames helicoidais, o Gentry, né, que é aquela rosquinha lá que eu estava falando para vocês, né, ele está em posições continuamente diferentes da mesa, né, durante a rotação, porque a mesa está movimentando, então ele vai estar sempre em partes diferentes da mesa, tá? Esse desenho aí, eu acho que tá diferente do desenho da apostila, olha aí, Márcio. Mas eu acho que tá a mesma... Isso mesmo, tá diferente. diferente, né? Mas é a mesma coisa, comparei que tá a mesma coisa. É o mesmo desenho, mas é o mesmo sentido, tá? Uma desvantagem, né, era que o processo de interpolação, ela podia criar alguns artefatos na imagem, né, ou em degrau de escala nos limites de objeto de contraste, né, entre o corpo do paciente. Na tomografia multislice, né, é o aparelho de última geração. Não sei se vocês escutam rádio, mas eu costumo escutar às vezes quando estou indo para o CTAC. E aí tem as propagandas das clínicas, né, de diagnóstico por imagem. Eu escuto muito de uma clínica, Maria alguma coisa, o nome da médica. E aí fala, tomografia multislice, né, trabalhamos com tomografia multislice. E aí eu fico pensando assim, gente, mas será que as pessoas vai influenciar e dizer que é tomografia multislice? Será que as pessoas vão entender do que está se tratando? Né? A tomografia multislice é a última geração de tomógrafos, né? Eles têm mais de 1000 detectores, o tempo dele de varredura é baixíssimo, a resolução da imagem é melhor, né? Os artefatos são reduzidos,
que são causados pela respiração, né? Pelo peristaltismo, que é o movimento que o nosso corpo tem por dentro sozinho, né? Pelos batimentos cardíacos. A aquisição da imagem também é de forma helicoidal, né? Que a gente acabou de falar, mas a diferença é multi-slice, são múltiplos detectores, né? Então, temos muitos detectores, tá? Então, ela trabalha aí com 2 tubos de raio-x e não só um, tá bom? 2 fileiras de detectores. Então, a gente consegue mais cortes, mais rápido, com mais qualidade. Então, lembrem-se sempre que a tomografia multi-slice é aquela que a gente tem 2 tubos de raio-x, 2 fileiras de detectores, o tubo roda mais rápido, né? Então, é a última geração, é tipo o top do top, tá? Como o nome já tá sugerindo. Oi. Eu tô imaginando, sabe, que é o preço desse aparelho, ó. Tu sempre pensando no preço dos aparelhos, né? Mas calma, homem, tu queria comprar um mamógrafo, agora já mudou. Não, vou mudar. Já tô pensando numa ressonância. Pois é, ó. Quando a gente tiver em ressonância, tu vai querer comprar um aparelho de ressonância, né? Entra aí em sociedade vocês e comprem, gente. Vamos trabalhar mesmo. Pois é, ó. Então, como o nome mesmo tá dizendo, né, esse aparelho aí, ele tem imagem através de muitos cortes. Então, com a quantidade dobrada de detectores, de tubos de raio-x, a gente consegue mais cortes, mais ângulos, né? Então, a imagem fica, tipo, maravilhosa, né? Ela tá presente aí a partir da 6ª geração. Então, é a última geração, tá? A quantidade de cortes que a gente faz vai depender aí do número de canais do aparelho. Esses canais aí são como as fileiras de detectores, né? Eles são ligados ao tubo de raio-x. Quanto mais canais, melhor fica a resolução das imagens que a gente consegue registrar, tá? Os tomógrafos criados mais recentemente, eles conseguem reconstruir as estruturas anatômicas a partir de vários ângulos. Então, a gente consegue gerar as imagens 3D. Lembram? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver essas imagens 3D no computador no dia da visita. Mas a turma que foi de manhã, eles conseguiram ver mais coisas. O rapaz que estava de manhã, ele falou um pouquinho mais. A moça da tarde, ela falou um pouquinho menos, né? Mas a gente vai fazer outras visitas, tá? Não se preocupem. Eu já vi, que já não foi lá na cozinha, mas eu já vi, sim. Chegou a ver, né? É bem interessante. É muito legal. Então, como é que a gente faz aquilo? A aquisição da imagem vai ser igual e a gente vai fazer aquela reconstrução no computador, lá no Workstation, tá? Essas imagens, elas são realistas, né? E elas podem ficar ainda melhor quando a gente utiliza o contraste, tá? E o contraste que a gente usa é aquele lá, o iodado, né? Que a gente pode ingerir, a gente pode aplicar no paciente. Vai servir pra quê? Pra que serve o contraste, Márcio? Matheus, eu não sei se tem mais alguém. Acho que Não, tá só saiu. nós 3. E tinha entrado uma mulher. Nem lembro. Era Evelyn. Era Evelyn. Pois é. E aí, alguém lembra pra que serve o contraste? É para você verificar melhor aquele órgão que você deseja ver com mais, tipo assim, com mais foco. Exatamente. A gente pode mandar. É como se o raio-x fizesse o contraste ficar literalmente brilhar, né? Exatamente. Isso. Ele vai deixar mais nítido aquela região que a gente quer avaliar. Mas agora pensando realmente com a TC, já que a imagem é tão boa, com o contraste vai ficar melhor ainda. Exatamente. A imagem fica muito nítida, né? A gente consegue visualizar as artérias, né? O fígado, o estômago, a gente consegue visualizar tudo assim perfeitamente, tá? Acho que deve ser por isso que é carinho, né, o exame. E aí a gente consegue fazer isso aí, né, de forma tanto no raio-x quanto na tomografia, e a gente pode fazer também, né, o uso de contraste na tomografia, na ressonância. Alguém lembra qual era
Contraste utilizado na ressonância. Agora eu não lembro, não. São 3, né? O contraste... É o... Como é que é o nome? O final é Linho. Ah, tá, o Gadolinho, né? Ah, tá. Ele deu um grito. Ah. Ele iniciou, eu terminei. Meio ponto pra cá. Mas começaram errado, né? Um começou pelo final. Isso é engraçado. Isso A minha mesmo. minha mania de gostar de palavras complicadas. Isso mesmo. Tá? E sobre a evolução, a última partezinha de hoje que a gente aprendeu tudo sobre a evolução desses tomógrafos, né? Em 1972, quando foi criada aí, né, o tomógrafo, a imagem durava aí 5 minutos, uma imagem. A espessura do corte era de 4 milímetros, né? Então a espessura era mais grossa e o paciente tinha maior exposição à radiação, né? Aí o ano tá de 2008, que foi a última, né? Quando surgiu aí as últimas gerações do tomógrafo, né? A gente tem cerca de 160 imagens por segundo. É muita imagem. Né? É muito rápido. A espessura desse corte pulou aí de 4 milímetros para 0,3 milímetros. Então ficou bem fininho, né? Tem uma menor exposição à radiação e a gente consegue ter esse mapeamento anatômico tridimensional, além da grande mudança até mesmo do aparelho, né? Olha aí as imagens. Até o aparelho mudou drasticamente. Tudo ok até agora? Ficou mais bonito e confortável. Com certeza. Então é isso, gente, ó. A gente tem que sempre, diquinha pra vocês, vou até voltar, que isso aqui sempre tá lá. A questão das características de cada geração, tá? Primeira geração, feixe em forma de lápis. Observem as imagens. De 4 a 5 minutos. Isso, para uma fatia. Exatamente. Segunda geração, virou em forma de leque, de 10 a 90 segundos, e a gente conseguiu aí 30 detectores. Terceira geração, né? Também em forma de leque, só que agora mais largo. A gente tem aí 600 detectores, né? Um giro de 360 graus e o tempo também deu uma caída de 2 a 10 segundos. Quarta e quinta geração, continua feixe em forma de leque, só que agora largo. A gente tem mais detectores, né? Até 2.000 detectores, só que lembrando que em uma fileira, tá? A gente tá falando de uma fileira de detectores. O giro de 360 graus e o corte aí durando 4 segundos no máximo. Nas últimas gerações, né? Que a gente tá falando lá cadê aqui? Da tomografia multislice, a gente tem mais de 1.000 detectores, mas a gente está falando de uma fileira de detectores. Na tomografia multislice, a gente tem mais de uma fileira, né? Então, a gente tem várias fileiras de detectores e a gente tem 2 tubos de raio-x. Então, a imagem nela fica mais rápida, a gente consegue ultrapassar, né, essas dificuldades aí de movimentos peristálticos, de o batimento cardíaco, que às vezes atrapalha, né? Então a gente consegue ultrapassar tudo isso daí, ter imagens bem mais nítidas, cortes bem mais finos, mais rápido e jogando menos radiação no paciente, tá? Lembrem-se sempre disso aí. E por hoje é só!